7 de janeiro de 2014, polêmica envolvendo o futuro do futebol brasileiro foi o destaque do treino do Corinthians nessa terça-feira. Um dos principais líderes do movimento Bom Senso, o zagueiro Paulo André, afirmou que a classe não está nada satisfeita com os dirigentes. Que em 2014, os atletas profissionais poderão entrar em greve. Zagueiro Lúcio deve ser apresentado pelo Palmeiras amanhã. Luiz Ricardo é o primeiro reforço do São Paulo para esta temporada de 2014. Cristiano Ronaldo marca 2 na vitória do Real Madrid e atinge a marca de 400 gols na carreira. Tem também os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não saia daí, o Gazeta Esportiva volta rapidinho. Olá, olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, ou melhor, do futuro do futebol brasileiro. O zagueiro Paulo André, um dos líderes do Bom Senso Futebol Clube, movimento criado em busca de melhores condições de trabalho para os jogadores de futebol, falou nesta terça-feira depois do treino do Timão do descaso da CBF com as reivindicações feitas na temporada passada. O Bom Senso trabalhou intensamente aí nesse último mês de dezembro, né, se estruturando e preparando as ações desse ano de 2014. Pelo que eu me lembre, os líderes do movimento comunicaram à CBF em reunião lá no final de setembro, começo de outubro, de que se não houvesse alteração para o calendário de 2015, né, 2014 seria um ano conturbado e um ano difícil. Não houve alteração, nós não conquistamos grandes avanços, né? Praticamente fomos enrolados até que o ano terminasse e acho que todos eles torcendo para que esfriasse as ações e a mobilização dos atletas nesse ano que se inicia. A gente quer construir uma nova bandeira para o torcedor, ou seja, desde da não violência dentro dos estádios, do preço dos ingressos, da qualidade, da acessibilidade para o estádio, mas eu acho que tem que construir isso junto com o torcedor. São eles que sofrem na pele. E são eles que precisam passar para nós o que eles precisam e o que eles acham que deve melhorar para que o espetáculo também fique mais bonito e mais acessível para todos eles. Já tem bastante coisa em andamento, vocês devem ficar sabendo nas próximas semanas. Dos pedidos que foram feitos, né, das reivindicações, apenas a pré-temporada em 2015 que foi esticada, talvez não por uma vontade do Bom Senso, mas por uma vontade da Globo de não ter jogo em janeiro. Fora isso, nada aconteceu. Ou seja, e ainda assim eles divulgaram no final do ano uma nota dizendo que todos os pedidos do Bom Senso haviam sido atendidos. Eles prometem um fair play que é o que acontece hoje no futebol paulista, que não funciona. Depois de 3 anos, apenas um clube, né, 7 jogadores do Paulista de Jundiaí foram reclamar e tiveram sucesso. Eu duvido que em 3 anos apenas um clube deixou de pagar os atletas. E a gente propõe também um calendário muito mais equilibrado, onde os times pequenos que só jogam estadual, e são mais de 600 times no Brasil, jogam a primeira fase, normalmente eles não classificam, eles jogam apenas 15 jogos no ano todo. Isso representa 3 meses. Se a gente considerar que cada time tem 30 jogadores, 600 vezes 30 são 18 mil atletas que ficam desempregados a partir de abril. Eles são verdadeiros boias frias do futebol e a gente está lutando por eles. Se as reivindicações continuarem não sendo atendidas, é possível que a classe acabe optando por uma greve lá na frente, sem querer planejar muito, mas como não vem o retorno, vocês estão tomando posturas. A greve ela fica descartada ou é possível que, de repente, a classe, nessa temporada, faça uma paralisação? É mais do que possível, não tem nada descartado. E a minha opinião, Paulo André, é que ela é a única medida viável para que essas pessoas que dirigem o futebol se preocupem realmente com o que nós estamos falando. Mas o Bom Senso, como diz o nome, ainda vai tentar diálogo e algumas outras ações para que os responsáveis possam tomar alguma atitude, né? A gente lamenta o desprezo e a falta de preocupação com o futebol brasileiro. Ele está jogado às traças. Ano após ano, milhões de coisas acontecem, seja nas arquibancadas, seja dentro de campo, seja no tribunal, e ninguém faz nada.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Os dirigentes do futebol brasileiro, eles, em sua maioria, fazem parte da classe política. Então, eu vou fazer um paralelo. Nós tivemos em junho do ano passado aqueles protestos, aqueles movimentos e aquela história toda. O gigante acordou. O gigante estava dormindo profundamente, deu uma mexidinha e todo mundo achou que ele se levantou, mas voltou a dormir novamente. E os dirigentes do futebol brasileiro pensam que esse movimento dos jogadores é semelhante aos protestos que nós vimos nas ruas em junho do ano passado. Ganhou corpo, mas depois esfriou. E por isso não deu muita bola, não botou fé no que está acontecendo. O jogador de futebol, como classe, sempre foi vista no Brasil como uma classe alienada, sem engajamento, apolítico, incapaz de traçar um raciocínio lógico e inteligente em busca de alterações no status quo. E aí você vê, jogadores têm um espírito de liderança, que esse espírito de liderança é nato e fruto também da experiência jogando fora. É o caso do Paulo André. O Rogério Ceni não jogou fora, mas sempre exerceu essa liderança no São Paulo. Quer dizer, é um jogador que sempre foi capitão do time. O Dida também, apesar de ser frio, de ser quieto, jogou lá fora, mas também tem esse espírito de liderança. E aí você conta com o apoio de jogador que já atuava lá fora, que não é brasileiro, que é o caso do Seedorf, que é holandês, mas que fala muito bem e conhece o que é organização. Então, talvez a CBF não bote muita fé nesse movimento, mas eu acredito sim, acho que ele é de fundamental importância para a gente mudar. Do calendário, por exemplo, eu estou aqui nessa bancada, vai completar 16 anos, e eu há 16 anos falo do calendário. Me lembro uma vez de noticiar aqui o São Paulo jogando 2 vezes no mesmo dia. Terminou o jogo, o São Paulo jogou de novo. E o Juninho Paulista, na ocasião, jogou as 2 partidas, fruto de um calendário esdrúxulo. E são as mesmas pessoas que hoje estão comandando o futebol brasileiro que estavam naquela época. Ou como não como protagonistas, talvez, mas como coadjuvantes, mas lá estavam. Aí o Brasil melhorou um pouquinho, mas ainda está longe do ideal. E pode ficar ainda pior com a enxurrada de ações na Justiça Comum que a gente deve ter. Fala-se num campeonato brasileiro em 2014 com 24 clubes. Se já está complicado com 20, imagine com 24. A CBF desmente, mas pode acontecer. E já passou da hora também. A gente está vendo os jogadores se mexendo. Por que não os dirigentes também não se mexerem e criarem finalmente a Liga de Futebol Brasileiro? Para organizar, tornar o Campeonato Brasileiro algo realmente viável do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da venda. Não, mas é da Copa São Paulo. A Copa São Paulo que sempre esteve na vitrine, porque ela acontecia no período de férias dos times da primeira divisão, vai ter a fase de mata-mata coincidindo, e já tem acontecido isso nos últimos anos, com o início dos campeonatos regionais. Quer dizer, você mata uma competição que tem como objetivo revelar novos talentos. Ou seja, o futebol brasileiro está errado do ponto de vista da organização e precisa mudar. E os jogadores são os protagonistas. Eles têm papel importantíssimo nessa mudança. Boa noite, Chico. Seja bem-vindo de volta das férias. Muito obrigado, Celso Cardoso. E logo de cara já um pipinaço para você. É verdade. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Olha, eu estive lá no Boca Júnior, viu? Aquele tal de estádio do Boca Júnior é a Vila Belmiro 500 vezes piorada. 500 vezes piorada. Você viu o jogo lá ou não? 500 vezes piorada. Você viu o jogo lá? Um gramado sem vergonha, o estádio caindo aos pedaços. Tudo lá é santo, negócio impressionante, que aqui o Riquelme pisou quando iniciou, não sei o quê. Ali o fulano de tal sentou e esfregou a bunda. Aí o não sei o que lá. É assim o negócio. Quer dizer, eles valorizam uma coisa que não tem valor nenhum aqui entre nós. Mas enfim, tudo bem. O resto da Argentina, me gusta Carlito Tevez. Apenas que não encontrei. Eu só quero te fazer uma pergunta. Você assistiu a uma partida no La Bombonera? Não, me gusta. Não assistiu, né? Me gusta. Se você assistir a uma partida, Feima, você vai mudar de ideia. Me gusta José Pablo Feima, que é um grande filósofo argentino existencialista, maravilhoso, um homem ativo, muito bacana. Esses caras eu gosto. Agora, vou enganar a avó, né? Esse estádio do La Bombonera é um Marapuca. É uma Arapuca, pode ser bonito quando tem jogo, pode ser o que for, mas é uma porcaria. Bom, falando sobre o Paulo André. O Paulo André, vou dar um alerta para você, meu querido Paulo André.
Você precisa tomar cuidado para não ficar segurando essa bucha sozinho, tá? Vou te avisar. Eu conheci 3 jogadores antes de você que tomavam posições fortes que nem as suas. Afonsinho foi um deles. Tomei muita cachaça com Afonsinho, diga-se de passagem, né? O Paulo César Caju foi sempre um cara tido como rebelde, marginalizado, teve que jogar lá na França, porque aqui o cara estava queimado, os dirigentes não queriam contratá-lo mais. E o Sócrates, esse foi além do futebol, se engajou até pela luta das diretas já. Arrastou o Vladimir, arrastou o Casagrande. Então, olha, Paulo André, cuidado, porque aqui no futebol brasileiro, movimento de jogador acaba dando em nada. E esse aqui, ó, Afonsinho, Paulo César Caju e Sócrates, não se deram bem na vida, não. Então toma cuidado, porque quem dá tapa nas suas costas, amanhã te apunhala. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Uma greve dos jogadores ajuda a resolver os problemas do futebol brasileiro? Sim ou não? Acesse, vote o resultado, eu passo no fim do programa de hoje. Se não houver acordo à mesa, uma greve é o caminho, sim, sem dúvida. E eu acho que na hora de greve, não. Tem que ter muita cautela e pensar bem o que vão fazer. Esse protesto que está jogando a bola para lá e para cá, no fundo, é mais chocante que a greve, que tem repercussão lá fora, tal, entendeu? Lá na Argentina do céu, os caras fazem greve toda hora e o futebol continua uma bagunça, uma porcaria. Quer dizer que não adianta nada. Eu acho que greve é o último recurso mesmo. Greve é uma coisa que quem deve fazer é professor, sei lá, não estou aconselhando ninguém a fazer greve, mas estou dizendo, são entidades de classe, né? Jogador brasileiro não é entidade de classe, então a greve é boba. Esse protesto fica legal, porque isso sai lá na Inglaterra, sai lá em todo quanto é lugar e é o país da Copa, né? Esses protestos assim são legais. Pô, a greve no país da Copa, o impacto seria muito maior. Quem sabe assim os dirigentes deu ouvido. Greve é para quem tem consciência de classe. Quem não tem consciência de classe não faz greve porque quebra a cara. E falo isso de cátedra, que em 79 fiz greve pelos jornalistas e hoje tem jornal feito por quem não entende absolutamente nada de jornal. Aquela greve só serviu para o patrão descobrir que dá para fazer jornalismo sem jornalista. Então quer dizer que é o fim da picada. Aqui precisa tomar cuidado. O passo, as possibilidades históricas são bem analisadas antes de se tomar uma decisão pela paixão. Olha, hoje o Diário Esportivo Lance publicou na coluna De Prima uma informação que pode chacoalhar o futebol brasileiro. Segundo o jornal, 3 pessoas teriam informado à Portuguesa que a CBF pretende deixar os 4 clubes rebaixados à Série B na primeira divisão, criando um campeonato com 24 equipes e nos moldes da era anterior aos pontos corridos. O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, seria um dos interlocutores. A medida seria para fugir da possibilidade de torcedores da Lusa entrarem na Justiça Comum. Em entrevista ao blog Bastidores Futebol Clube, do jornalista Martim Fernandes, o diretor de operações da CBF, Reinaldo Carneiro Bastos, disse que isso nunca foi discutido dentro da confederação e que essa mudança seria a falência do futebol brasileiro. Celso, Chico, será que essa mudança de fato foi pensada ou é só uma especulação? A questão é a seguinte: se a Justiça Comum der uma liminar ou der ganho de causa à Portuguesa, a Portuguesa vai ter que ser recolocada na primeira divisão. Isso dá margem para que o Fluminense também entre na Justiça Comum, ou seja, você pode... Nós já vimos isso. Nós já vimos isso quando aconteceu a Copa João Avelange, no caso Gama, que o Gama entrou na Justiça Comum Quer dizer, eu acho que isso é possível sim, eu acredito que isso possa acontecer, porque um resultado que foi conquistado dentro de campo foi alterado. Então, a Portuguesa pode, ela como clube, não entrar na Justiça Comum. Mas, repito, existe a expectativa aí de centenas de ações na Justiça Comum partindo de torcedores. E aí, a CBF vai ter que fazer alguma coisa. Mas é a falência do futebol brasileiro. O Reinaldo Bastos tem razão. Não pode acontecer uma coisa dessa, né? Quem caiu, caiu. Se o tribunal foi injusto, ou se foi justo, paciência. Não tem como mudar isso aí. Que num ano de Copa do Mundo não devia ter 20, não deveriam ter 20 clubes, deveria ter 16 disputando só.
Não devia ter 20, 16, sabe? Muito menos que 20. Porque não dá, é muito jogo, é uma exposição muito grande, né, para os clubes de futebol. Isso aí não é bom para ninguém. Quando a exposição é muita, acontece o que está acontecendo. O Ibope do futebol está caindo na televisão. Está caindo porque os jogos são ruins, existem muitos jogos e ninguém tem elenco. E o pior, esse ano aqui não vai ser diferente, porque ninguém está contratando grandes nomes. Então, quer dizer, vai ser o fim da picada. Eu acho que não, tem que haver um equilíbrio maior aí, a Portuguesa se manque, comece a tomar decisões depois de 2015, porque esse ano aqui está apertado por causa da Copa. Bom, e o ano de 2014 mal começou e já tem jogador fora da Copa do Mundo por problema de lesão. A seleção da Inglaterra perdeu uma peça importantíssima do seu ataque. Vamos ver. Theo Walcott é a primeira grande baixa para a Copa do Mundo. O atacante do Arsenal se machucou no último sábado na vitória por 2-0 sobre o Tottenham, em duelo válido pela FA Cup. O mais curioso é que Walcott não tinha noção do tamanho da lesão, pois ao sair da maca, o atleta ainda tirou sarro da torcida adversária, mostrando o placar da partida. O atacante teve diagnosticado nesta segunda-feira uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O tempo de recuperação deve ser de no mínimo 6 meses, o que deixa o jogador ausente do resto da temporada na Inglaterra e também de fora da Copa do Mundo aqui no Brasil, disputada entre junho e julho. Eu vou falar uma coisa para você, depois quando eu falo que tem preconceito com o futebolista brasileiro lá fora, os caras falam, não, você está louco. Então, de vez em quando tem os caras jogando banana, imitando macaco e tal. Aí o que fez o seu Felipe Melo? Saiu de campo, mostrou a bandeira, ou a camisa do clube que ele jogava, o Galatasaray, e deu aquela confusão, aquele quebra-pau. Agora essa anta do Hitchcock, né? Como é o nome do clube? Walcott, Theo Walcott. Olha, sai de campo fazendo assim, 2-0. Tirando sarro de todo mundo. Aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Agora, se ele fosse brasileiro e fizesse isso, Deus me livre, cara. O cara estava enforcado no Big Ben. Estava enforcado lá no reloginho do Big Ben, lá num dos ponteirinhos do Big Ben. Quer dizer, é o fim da picada, é preconceito. Coitadinho do Felipe Melo. Copa São Paulo de futebol júnior, depois de não passar de um empate na estreia, a garotada do tricolor paulista reagiu no segundo jogo e goleou. Veja os gols da vitória sobre o Alto Esporte da Paraíba. O São Paulo deixou o empate da estreia para trás e atropelou o Alto Esporte da Paraíba. 5-0 com grande atuação do Meia Bosquilha. Mas não podemos deixar de falar desse golaço do Leonardo Prado, uma bomba lá do meio da rua que entrou na gaveta. O São Paulo fecha a primeira fase nesta quinta contra o Grêmio Barueri. São Paulo está em primeiro lugar no grupo, apesar de ter no mesmo número de pontos do Caxias Reysol, porque leva vantagem no saldo de gols. Caxias Reysol, que ganhou de virada ontem do Barueri e jogando, Chico, sabe, um futebol muito consciente do ponto de vista tático. E aí os japoneses dão para nós uma aula de trabalho na base. Você vê o time jogando bola de pé em pé, como jogava o Corinthians com Parreira, como joga muito bem o Barcelona hoje, o Bayern de Munique. Sabe, um padrão tático muito bem definido, muito disciplinados do ponto de vista tático e jogando para frente, buscando espaço, tendo a posse de bola. E aí você vê na base brasileira um conflito entre empresários e treinadores, porque tem que escalar fulano porque é do empresário X, ou tem que escalar ciclano porque é do... E você não tem uma filosofia. Quer dizer, se os clubes trabalhassem com uma filosofia, adequassem a base de acordo com o que eles querem no time principal, Chico, aí você veria realmente fruto desse trabalho. Cotia estaria revelando um monte de jogadores, o próprio Corinthians. Há quanto tempo o Corinthians não revela um grande jogador da base? Há muito tempo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, do povo japonês, eu não me surpreendo nada me surpreende do povo japonês. Eu só quero lembrar a vocês que há uns 60, 70 anos atrás, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. E os japoneses, para erguer o país, ficaram comendo 50 anos arroz, que nem peixe dá para pescar, porque os peixes estavam tudo contaminados.
Então, tá aí. Hoje o Japão é uma potência. E superou os Estados Unidos, mas é um país 50 anos na frente de qualquer país do mundo. Tecnologia, relacionamento, tudo mais. Tem uma mentalidade completamente diferente. Então, tudo que o japonês aprende, ele aprende e melhora. E fica 500 vezes melhor. 2 gigantes do Rio de Janeiro também entraram em campo pela Copinha nesta segunda-feira. O Vasco se recuperou da derrota na estreia e o Flamengo ficou no empate. Segunda rodada da Copinha e o Flamengo ficou apenas no empate contra o Aquidauanense do Mato Grosso do Sul. 1-1, gols de Thiago Santos para o Flamengo e Cláudio para o time do Aquidauanense. E ontem era mesmo o dia de fazer belos gols de fora da área. O Vasco não ficou atrás. Guilherme bateu bonito e fez 1-0 diante do JV Lideral do Maranhão. Adivinha como foi o gol do Richard? Só podia ter sido de longe. Ele encheu o pé e fez 2-0 Vasco. Renato, para não ficar de fora da brincadeira, fez a mesma coisa e fechou o placar. Final, 3-0 Vasco. Tem mais Copinha nessa terça-feira, uma partida já foi encerrada, o Fluminense goleou o Sabiá do Maranhão por 7-2 e praticamente garantiu uma vaga para a próxima fase. Nesse momento, o Taboão da Serra está ganhando do São Caetano por 2-1, a América de São José do Rio Preto e Confiança estão empatando em 0-0, às 7 da noite tem Marília e Rio Claro. No mesmo horário, jogam São Carlos e Fluminense de Feira de Santana, além de Grêmio e Luverdense. Às 9 da noite acontecem mais 2 jogos. O Internacional enfrenta o Brasília e o Palmeiras joga com o Piauí em São Carlos. Bom, você vai conhecer agora uma garotada que chegou em São Paulo cheia de vontade de fazer bonito na Copinha e que mesmo com a derrota na estreia para o Nacional por 3-0 na primeira rodada, alimenta o sonho da classificação no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. A gente está falando do Holanda Clube, uma equipe carinhosamente conhecida como Laranja Mecânica da cidade de Rio Preto da Eva, no Amazonas. O time é de uma pequena cidade do Amazonas. O nome, as cores e até a numeração dos atletas são a prova de uma história curiosa. Apresentamos o Holanda, um dos caçulas desta Copa São Paulo. No caminho para o treino do CT do Palmeiras em Guarulhos, um clima de festa e união. E alguns olhares tímidos conhecendo a metrópole paulista. A impressão foi muito boa, né? Porque, cidade nova, local novo, conhecer novas pessoas, novos ambientes. Foi uma boa impressão. O Holanda, da cidade de Rio Preto da Eva, existe desde 2007. Apelidado de Laranja Mecânica, procura imitar em tudo a seleção 3 vezes vice-campeã mundial. O primeiro clube que eu vou e tem essa numeração. Os outros que eu vou é 1, 12, 23, 24. Esse é o único que é diferente mesmo. Você estranha às vezes a numeração dos jogadores, dos seus companheiros? Você vai buscar um lateral direito, um volante? Estranho. Você decorou já? Já sim. Nosso capitão, inclusive, joga com a 1, né? Que era o parceiro do goleiro. E nosso lateral joga com a 18. Mas não embaralha a tua cabeça na hora de fazer um lançamento? Não embaralha não, porque eu já conheço todos dentro de campo, já conheço cada um aí. A gente tem essa numeração fixa. Desde quando chega um atleta, ele já tem a numeração fixa dele, independente da categoria. Já está todo mundo bem acostumado. Confunde o adversário? Às vezes o adversário fica meio confuso com isso? É complicado, né? Numeração, às vezes o camisa 1 na linha, todo mundo acha que é goleiro, alguma coisa assim, mas é tranquilo também, depois ele se acaba acostumando. Entre tantos sonhos e objetivos, um deles, com certeza, é se destacar na Copa São Paulo de Juniores. No concorrido mundo do futebol, a briga por aqui é para buscar um lugar ao sol. Tem algum clube assim que você destaca, que é aquele sonho, né, de menino, de querer jogar? Tem Flamengo, né? É clube, mas se vier outro grande também estamos aí. Dá outra oportunidade. Mas o clube do coração mesmo é o Flamengo. É uma vitrine excelente, né, para que eles possam brigar pelo lugar ao sol. É difícil, tenho passado para eles que a carreira não é só coisa boa, tem muita coisa ruim, muita coisa difícil, que se não tiver entrega não basta ter só o talento. E se Deus quiser eles vão surpreender aí, vão mostrar o futebol que tem para, quem sabe,
estar numa equipe grande aí futuramente. O ex-jogador Sidney é o comandante do time laranja. O Rhinos Mitchells da Amazônia quer surpreender. Não era nem intenção minha começar agora, já tinha esse projeto, mas não queria iniciar agora. Dentro das circunstâncias, das consequências que aconteceram lá, que não deu certo alguns treinadores que passaram, o presidente, pelo fato de já ter trabalhado com ele há muito tempo, estar no clube há muito tempo, pediu para eu assumir e veio dando certo. No juvenil a gente conquistou o título do juvenil e agora minha primeira experiência como treinador, espero fazer o meu melhor e representar bem o estado. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe através do nosso Twitter, @Gazesportiva. Visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. E no Facebook, a nossa página é facebook.com/G Esportiva Net. E o Celso tem um recado. Não, tenho sim, é que o Júlio Verraioli mandou uma mensagem via rede social, pedindo abraço, que hoje é aniversário dele. Então, parabéns para você, Júlio, que é palmeirense. Está feliz da vida aí com os reforços que estão chegando no clube. E o Edmilson da Moca, famoso O Bolacheiro. Vôlei. Na sexta-feira, a Superliga Feminina recomeça para o Molico Osasco, que fez uma excelente campanha no primeiro turno da competição. Alexandre Silvestre acompanhou os preparativos da equipe para o jogo contra o Maranhão Vôlei. Essa menina tem futuro, leva jeito pra coisa. Também pudera, a progenitora é atleta profissional de vôlei. Tal mãe, tal filha, leva jeito, né? Leva, ela gosta, mas não quer ser levantadora não, quer ser atacante. Ela tem razão, atacante é melhor do que levantar. O futuro a Deus pertence. O futuro da pequena Andressa e o futuro do grande time de Osasco, 5 vezes campeão brasileiro. Na temporada passada, perdeu o caneco para o Rio de Janeiro. Antes, havia vencido e tem sido assim ao longo da última década. Ora Osasco, ora Rio. Será que tem segredo? Nesses anos todos, grandes estruturas chegaram, grandes patrocinadores vieram e não conseguiram chegar na final. Então não é um campeonato de duas equipes. Não, porque essas duas equipes chegam por mérito. Eu posso citar aí 4, 5 grandes patrocinadores com grandes elencos que não chegaram na final da Superliga. Osasco encerrou o primeiro turno com 13 vitórias contra 10 das cariocas, que estão no segundo lugar. Mantém-se no topo da tabela. Na sexta-feira, o campeonato recomeça. Tem jogo diante das maranhenses em São Luís. E como foi gostoso sair para o descanso de Natal e de Réveillon com essa excelente campanha no bolso. Com certeza passamos o Natal muito feliz, porque jogamos com um adversário direto, né? Ganhamos, conseguimos essa vitória, mas assim, nos traz essa tranquilidade de acabar o ano, mas nós sabemos que ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para conquistar. E esse é o caminho. Conseguimos antecipar o jogo contra o Rio, que ia ser agora no começo de janeiro, e isso ajudou bastante pra gente ter uns dias aí de folga, e acho que isso foi importante pra gente. Mas agora nesse segundo turno a gente sabe que é vida nova, começa tudo de novo, agora a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito pra conseguir ganhar ritmo de novo. Peraí, é só a metade do caminho, restam 13 partidas. São 14 equipes brigando por 8 vagas nas quartas de final e depois mata-mata até a finalíssima. E é por isso que o professor não deu mole durante as festas. Elas trabalharam durante todo o período de recesso, lógico, respeitando aí, a data de Natal, da virada do ano, mas elas não trabalharam com bola, saíram aqui de Osasco, mas foram para casa com uma lição de casa, com a planilha de treinamento a ser cumprida. Voltaram muito bem, já foram avaliadas pelos preparadores físicos, estão em ótimas condições, então estamos dando seguimento aí ao que foi planejado. Para manter essa escrita, osso duro de roer, as meninas do Osasco não se iludem com a ótima campanha realizada até aqui na competição. Liderança isolada e vitória na última rodada antes do recesso de fim de ano sobre as principais rivais, as meninas do Rio de Janeiro. É preciso manter o treinamento pesado, a competência, para quem sabe alcançar a 13ª final consecutiva na Superliga, reconquistando o título, o 6º da história do clube, e voltar a sentir-se lá em cima, nas nuvens. O voleibol é uma caixinha de surpresa. O importante é a gente
conquistar as vitórias a cada jogo. Quem vai chegar na final não dá para saber, mas estamos aí em busca de chegar. Eu quero chegar na final. Mas acho que vença o melhor, que vai para a final o melhor, ou que tiver o melhor investimento, que as atletas estiverem mais com mais afinco, assim, acho que é isso que vale. Quem tiver melhor é que vai. Falar que somos favoritos, eu acho que eu não encaixo muito a palavra favorito no nosso dia a dia, não. Eu encaixo assim, falo para ela assim, vamos tentar o máximo para retribuir tudo que é feito pela gente. Quer dizer que vôlei é que nem futebol? Não tem favorito? Apesar da força do Osasco e do Rio de Janeiro? Mas certamente a predileta, a favorita da Fabiola é indiscutivelmente a Andressa. Que charmosa, é menininha pequenininha, charmosa. Essa é a beleza da mulher brasileira que nasce com a mulher espontaneamente, né? Não é artificial que nem as argentinas, que, por exemplo, não tem bunda. As argentinas não têm bunda. Infelizmente, são bonitas, tal, elegantes, se vestem bem, mas tá boa. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Isso não é para ofender a sua irmã, não, viu? Não, fica tranquilo. As suas primas. Tá tudo em casa, tá tudo certo. Então, eu quero dizer o seguinte, vejam vocês como é um treino, é um simples treino, mas olha que colocação em campo das meninas, olha que coisa bem feita. Enquadra. Olha, rebateu para a direita, cortou, a outra foi lá, parece um ponto disputado. Se você falar assim, olha o corpo, olha, essa não dá para pegar. Mas olha que posicionamento, que variação de jogo, é muito legal isso aí. Isso é uma prova que o vôlei feminino brasileiro está cada vez evoluindo mais. A gente fala do futebol brasileiro e o Luiz Omar de Moura aí está de parabéns, está no caminho certo. Quem sabe não é o novo Zé Roberto Guimarães, né? No Rio de Janeiro, os dois alvinegros já estão se preparando para o início da temporada e hoje novos reforços chegaram a Vasco e Botafogo. O forte calor do verão carioca é de trabalho para os jogadores do Botafogo. Enquanto os reservas já treinam com bola, os titulares se apresentaram hoje e fizeram o tradicional trabalho físico. A volta é sempre difícil, sempre doloroso, mas quem já está acostumado, né? O começo é difícil, mas é importante você ter a base boa, né? Para aguentar e suportar a sequência de jogos que a gente tem durante o ano. Acho que a pré-temporada bem feita é 80% de você ter uma boa sequência durante o ano. A boa notícia para os cofres do Clube da Estrela Solitária é a renovação do contrato de patrocínio com uma empresa de bebidas. O aumento de 17 para 25 milhões de reais na receita anual do Botafogo deixou os dirigentes sorridentes. Com dinheiro em caixa, as contratações devem chegar. O volante Rodrigo Souto foi visto no clube, fez exames médicos e em breve deve ser apresentado. Mas quem já vestiu a camisa do Botafogo foi o goleiro Elton Leite, ex-Criciúma, que chega para ser a terceira opção na posição. E quando jogar, eu espero agarrar muito bem a oportunidade, sabe? Eu acho que minha expectativa é de estar bem preparado para quando surgir alguma oportunidade eu poder corresponder bem. Já no rebaixado Vasco, a terça-feira foi dia de apresentar mais reforços. O presidente Roberto Dinamite entregou a camisa do clube da Cruz de Malta aos laterais Marlon, vindo do Criciúma, e André Rocha, contratado junto ao Figueirense. Pelo menos no discurso, os dois parecem bem entrosados. A gente sabe que o Vasco está na segunda divisão, mas merecia estar na primeira. Então isso influenciou muito. Na hora que o membro já me ligou falando do Vasco, eu aceitei na mesma hora, não pensei duas vezes. E eu quero estar junto com o Vasco nessa caminhada. Para mim é um novo desafio também. Venho com muita vontade de jogar, muita vontade de ajudar o Vasco. E é isso que eu quero. E todos os jogadores têm essa mesma mentalidade de colocar o Vasco na primeira divisão, de estar sempre buscando títulos, né? Porque o Vasco é uma equipe que está sempre brigando por título. O Vasco está na segunda, mas ainda sonha com aquela história, uma
virada de mesa e a permanência na primeira divisão, mas de qualquer forma está contratando. A vida está dura para todos os clubes brasileiros, viu, Chico? Você não vê aí grandes contratações, nenhuma contratação de impacto, diferentemente de outros anos. Flamengo acertando com o Elano também, quer dizer, os cariocas, assim como os times paulistas, estão fazendo contratações modestas, para fazer um regional de maneira digna e depois, quem sabe, no início do Campeonato Brasileiro, pensar em novos reforços. Mas você vê, o Vasco, pelo menos, tá fazendo a coisa fluir, né? E não está reclamando. O que vai ser feito, o que der para ser feito, né? Então, eu acho que os times que caíram deviam fazer isso mesmo, paciência. É um ano onde vai prevalecer, sabe o quê? A Copa do Mundo no Brasil, só mais nada. Vamos falar do Santos? O Santos é o único dos grandes aqui de São Paulo que ainda está de férias. Mas, amanhã a moleza acaba e o Peixe se reapresenta. Um dos atletas que ainda não estará com o grupo é Neilton, que defende, o alvinegro na Copinha. E a permanência do atacante no clube ainda não está totalmente garantida, não. Na mira do Botafogo, o encontro que acontece hoje deve definir a permanência ou não da revelação do Santos. Com contrato até maio, ele já pode assinar um pré-compromisso com outra equipe. Em entrevista ao site gazetesportiva.net, o empresário do atacante, Hamilton Bernard, revelou que a intenção do jogador e dos representantes dele é permanecer no Peixe. Apesar disso, o empresário não descartou a transferência para outro clube brasileiro. Além do Botafogo, mais 4 equipes teriam feito contato para tentar contratar Neilton. Segundo o representante do jogador, Sevilha da Espanha e o Porto de Portugal fizeram boas propostas pelo jovem atacante e uma transferência para a Europa também não está descartada. De repente, uma possibilidade de ganhar experiência lá fora. O Neilton é um bom jogador, uma jovem promessa, né? Se destacou no Santos na Copinha, na temporada passada e de repente vai tentar sorte agora num outro clube. Voltando ao Vasco, eu acabei deixando passar as contratações do Aranda e do Martin Silva. Esse sim, uma bela contratação, um baita goleiro, o Vasco está bem servido de goleiro. Agora, o Neilton precisa parar, né? Ele tem 16, 18 anos aí, um garotinho, né? Tem pouca de personalidade. Ele quer ser o Neymar. Não, o Neymar não é o Neymar, o Neilton. Não dá para ser o Neymar. Eu me lembro que quando o Pelé estava mais ou menos nessa idade, todo criolinho que aparecia vinha com o corte de cabelo do Pelé para jogar igual ao Pelé. Só que não joga, você não joga nem a metade do Neymar. Então, vai, Porto, não sei o quê, vai embora. Tomara que esse conselho diretivo do Santos lá não fique inventando coisa, né? Que já chega que seguraram o Neymar até onde deu e quase que perde todo o dinheiro que investiram no menino. E o Neymar era para ser vendido há muito tempo para o Barcelona. Agora, isso que ele fez aí, por exemplo, contra a Portuguesa, ele não vai fazer lá fora não, nem em Portugal. Mas enfim, menino cheio de perna, né, como diz na gíria, cheio de frescura, cheio de, né, de manha, cheio, sabe, de mas que ele pode permanecer no Santos bom. Ainda, né, Chico? Está negociando. Não dá negociando, não, acho que tem que vender. É que nem o Lulinha. Quando apareceu o Lulinha, eu falei, vende o Lulinha. Os caras não venderam o Lulinha, né? E depois o Dentinho, que ninguém apostava nada, deu sorte quando veio o Ronaldo e formaram a dupla Dentão e Dentinho. E o Dentinho está lá ganhando milhões, merecidamente, diga-se de passagem, lá na Ucrânia, sei lá onde está o Dentinho? Ucrânia, né? Ucrânia. Bom, Palmeiras agora, o Palmeiras está bem perto de anunciar mais 5 reforços para a temporada. O meia, Bruno César, que viria por empréstimo do futebol árabe. Os laterais, William Matheus, do Goiás, e Moreira, do Libertad. E o zagueiro Vitorino, do Cruzeiro, envolvido na troca pelo atacante Luan, além do pentacampeão Lúcio. Hoje, 2 atletas que não estavam no Verdão na Série B, mas voltaram ao clube no ano do centenário, falaram sobre o aprendizado que tiveram no período em que jogaram do outro lado do mundo. Professor Kleina de bem com a vida. Ano novo, mesmo emprego e um 2014 de centenário palmeirense pela frente. Duro nessa retomada pós-férias é encarar esse calor descalço e não ter o mar para se refrescar.
Eu tava no Rio de Janeiro e falei, pô, faltou uma praia mesmo agora. Lá ia pra praia direto, então deu uma saudadezinha, pô. Se estivesse perto aqui já dá um pulo, mas agora não tem nem como. Ossos do ofício, rapaziada. Pré-temporada é assim mesmo. O campinho ali ao lado dando sopa e nada de pelada. Cadê a bola? É treino físico na caixa de areia. A areia é bem pegada, mas tem que fazer, é bom para pegar bom preparo físico para quando começar o campeonato. Mas o ruim também é ver o campo doido para botar chuteira e ver. E vai para areia, já sabe que é físico, que o chá vai pegar firme, então. Mas não tem jeito, início de ano tem que treinar para dar sequência no ano inteiro. Mas esses dois meninos estão prontos para o trabalho, para a disciplina. Aprenderam isso ano passado no Japão e voltaram ao Brasil, ao Palmeiras, com novos conceitos de vida e de profissão. Experiência de vida, né? Nunca tinha jogado fora. E lá, graças a Deus, fui pro Grupo Bom lá, fizemos um belo campeonato. Acho que a experiência trazendo de lá é a união, o grupo lá estava bem unido, fez um belo campeonato. Trago também a experiência de ter viajado para fora do país, ter jogado, ter conhecido outra cultura, ter conhecido pessoas novas, então outro estilo de futebol, mais marcação, outros estilos de treinamento. E foi lá no Japão que o zagueiro Lúcio conquistou o pentacampeonato do mundo com a seleção brasileira em 2002. O experiente atleta já realizou exames médicos no Palmeiras e deve ser anunciado oficialmente nesta quarta-feira em Itu, interior do estado de São Paulo, onde o Verdão continua a pré-temporada, visando a estreia do time no Campeonato Paulista, marcada para o dia 18, um sábado, contra o Linense, no Pacaembu. Vai ser um grande prazer jogar ao lado dele. Acho que é um sonho para todos os jogadores, jogar no lado do pentacampeão. Isso é uma honra também jogar com um cara que tem instinto de liderança, você vê nos jogos dele. Então vai vir para somar e espero que dê tudo certo aí, já está meio caminho andado, então espero que ele venha e consiga também os objetivos dele, igual todo mundo está buscando. Meus amigos, por incrível que pareça, esses dois jogadores são dois jogadores importantes para o elenco que o Palmeiras está formando. O Patrick Vieira foi o cara que foi questionado pelo Louco Bielsa, questionou o Bruno, escuta, onde está Patrick Vieira? Porque o Louco Bielsa é meio, não é à toa que é chamado Louco Bielsa, porque ele estuda tudo quanto é jogador que aparece. E ele queria saber onde estava o Patrick Vieira, perguntou isso para o Brunor. O Brunor esteve aqui e falou isso para nós. E o Mazinho, quando ele chegou no Palmeiras, ele chegou arrebentando, fazendo um gol atrás do outro. Não deu muito certo, foi emprestado, até agora voltou. Então, são dois jogadores que eu acho que o nosso querido Fred Flintstone, né, que é o técnico do Palmeiras, que é a cara do Fred Flintstone, né? Evidentemente vai aproveitar. Olha aí, ó, é a cara do Fred. Só falta ele gritar, Vilma! Né? Não é? Cuidado, Fred, que a Vilma lá na maquiagem Vilma! É o Fred Flintstone, é ele. Então, quer dizer, ele vai saber aproveitar esses dois jogadores que agora voltaram mais experientes, mais maduros, né? E é isso que o Palmeiras precisa. Muito bem, a reapresentação dos jogadores do São Paulo foi ontem, mas somente hoje a imprensa pôde acompanhar de perto a movimentação dos jogadores para o início da temporada. O repórter Felipe Esboril acompanhou a terça-feira do Tricolor. Logo no primeiro dia de treinamento aberto para a imprensa, uma nova sala, a mais moderna do Brasil, já chegou também com o primeiro reforço para 2014. E por enquanto é só ele. O lateral Luiz Ricardo veio da Portuguesa com personalidade, sabendo que este ano vai ser recheado de pressão. Já entendi realmente o recado que o nosso treinador já deixou, que vai ser um grupo de bastante cobrança, um grupo que não vai repetir aquilo que se fez no passado, que a gente vai entrar realmente para vencer, para ganhar títulos. Um clube como esse tem que ter essa visão. Uma pressão que foi administrada jogando muito bem na temporada passada, ainda na Lusa. Tanto que aqui na TV Gazeta, ele recebeu o troféu Mesa Redonda de melhor lateral do campeonato. E sabe que tem qualidade. Posso dizer que eu sou um dos melhores, né? Até porque não me considero o melhor. Mas eu tenho algum valor aí, sim. Tanto é que
o São Paulo, um clube grande como esse, tem me entrego para poder estar jogando aqui. E não foi só a qualidade de Luiz Ricardo que o trouxe aqui para o São Paulo. Ele recorreu à ajuda divina para realizar esse sonho. Eu realmente já tinha trocado uma vez a camisa do São Paulo com um jogador. E nisso eu estendi essa camisa sobre a cama e falei, poxa, Deus, o Senhor pode um dia estar me presenteando, estar vestindo realmente essa camisa? E aí passa-se 6 anos e hoje eu estou aqui. Então tem que ser falado isso, porque foi verdade o que aconteceu comigo. Eu pedi realmente para Deus para que eu pudesse estar tendo essa honra, essa satisfação de estar nesse clube. O sonho já está realizado, Luiz Ricardo. Agora é mostrar serviço, impressionar o patrão Muricy e conquistar o seu espaço no time. O futebol tem situações curiosas, né? Quer dizer, veja só, pediu, né, orou para jogar no São Paulo um dia e está vestindo a camisa. Ele que era atacante virou lateral por acaso. O Jorginho contou aqui no troféu Mesa Redonda, ele contou melhor, um lateral tinha sido expulso no jogo da Portuguesa e aí para não sair ele pediu, não, eu faço às vezes do lateral. O Jorginho ficou meio desconfiado, tal, deixou o garoto fazer e se firmou na posição. Isso revela também quão carentes estamos de bons laterais. Conversávamos isso hoje na redação, não tem. Se você observar os grandes times do futebol brasileiro, você não tem bons laterais, seja esquerdo, seja na direita ou seja na esquerda. E aí, de repente, o jogador que era atacante se adaptou na função e foi tão bem que agora foi contratado pelo São Paulo, não como atacante, mas como lateral. Tem a sua vantagem, porque ele deve ter aprendido a marcar, obviamente aprendeu, tem que se aperfeiçoar, é verdade, mas é uma opção também nos avanços e aí com a precisão que um atacante costuma ter. É verdade, você falou bem, ele é técnico, né? Um jogador técnico. Fez um campeonato pela Lusa muito bom, muito bom. Aqui a Lusa teve esse envolvimento, perdeu os pontos, caiu para a segunda divisão, mas ele fez um campeonato muito bom. E ele é um cara que vai para a linha de fundo e cruza certo, ele sabe cruzar, ele sabe bater pro gol. Se ele vier de trás, por exemplo, ele pode fazer um gol de cabeça. É um cara que sabe chutar com o pé esquerdo, apesar de ser lateral direito. Enfim, tem muitas vantagens. Eu reputo uma das melhores contratações até agora feitas pelos clubes que estão aí em voga, né? Se bem que esse tal do Wendel aí, que foi pro Corinthians também, não é ruim. O Leandro Damião no Santos também foi uma boa. O Leandro Damião tá bom. O Leandro Damião não jogou nada ano passado, né? Não dá para você ter uma referência pelo dinheiro que ele foi. Eu acho que ele foi por um custo muito alto. Mas, enfim, esses jogadores, que nem o Luiz, são jogadores bons, que têm futuro pela frente, jogadores que podem desenvolver num time maior, né? Vamos ver o que vai acontecer. Voltamos a falar do Corinthians. Depois da representação de ontem, os jogadores seguem se preparando para melhorar o condicionamento físico. Confira na reportagem de Osmar Garrafa. Pesado. Assim está sendo o trabalho realizado com os jogadores do Corinthians nesse início de temporada. Para o zagueiro Paulo André, ter que encarar a boa e velha caixa de areia no início do ano não é problema. Cansa bastante. Eu, pelos problemas que eu tive, eu passo metade das férias descansando e depois a outra metade já começo a fazer meus trabalhos de fisioterapia, de musculação. Então, aprendi isso depois de velho, né? Mas agora tenho tido bom resultado, assim, consigo sentir um pouco menos esse retorno. Não fico tão dolorido. Além da forma física, o Timão precisa iniciar o ano retomando o bom futebol. E o segredo para o sucesso não é tão complicado assim. Tem que buscar o equilíbrio, tem que buscar uma transição, defesa-ataque mais rápida, tem que buscar um jogo mais vertical, mais ousado, mais corajoso, talvez. Muito mais, eu acho que de atitude do que de tática, de técnica. Jogadores qualificados nós temos, são algumas estratégias, algumas coisas que podem fazer com que os gols voltem a surgir e a gente acelere esse processo de construção de uma nova equipe, né, de um novo ciclo que se inicia. Para melhorar a equipe, o recém-chegado Mano Menezes prometeu mudanças drásticas no time titular.
Para Paulo André, esse é um processo natural em todo início de trabalho. Acho que ele conhece todo mundo muito bem, né? Muita gente já trabalhou com o Mano e acho que ele acompanhou os últimos jogos do ano passado. Ou seja, deve ter alguma coisa na cabeça já bem formada, bem montada. E é claro que a disputa vai ser intensa nesse início para tentar mostrar trabalho, mas principalmente mostrar dedicação e vontade para tentar um lugar na equipe e no time titular. Meus amigos, eu estava de férias quando o Mano Menezes chegou, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não queria estar no lugar desse cara, não. A cobrança vai ser enorme em cima do Mano Menezes. Se ele começar com bons resultados, todo mundo esquece rápido, Tite. Mas se ele começar a tropeçar, fazer mudança e não der certo, meus amigos, ele não dura até a metade do ano. Pode escrever o que eu estou falando. Pode escrever o que eu estou falando. Então, eu não queria estar na pele do Mano Menezes, que é um bom treinador, conhece o Corinthians, mas para ficar, ele vai ter que apresentar resultados. O Mano Menezes está para o Corinthians hoje, da mesma forma que o Muricy chegou para o São Paulo, que estava ameaçado de rebaixamento o ano passado. Mesma coisa. A situação é crítica. Tomara que ele tenha sorte. Acho que vai... Sorte, não sei, mas competência ele tem. Já fez um bom trabalho no Corinthians, né, Chico? Quer dizer, deixou um legado. Tanto que só deixou a equipe para dirigir a seleção brasileira. Claro que é um outro perfil, é uma nova história que começa no Corinthians. Não sei se o Tite também conseguiria manter o sucesso à frente da equipe, mas foi um dos maiores da história. Mas o Mano também pode escrever seu nome ou ratificar, né, o que já fez no passado. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Uma greve dos jogadores ajudaria a resolver os problemas do futebol brasileiro? Sim ou não? Sim, 66,5%. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva às 6 horas da tarde. Eu também tô meio-dia no Super Esporte. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. É onde a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Até amanhã.